Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Wilterson David, o professor David, como eu sou mais conhecido. E aí, turma do nono ano, vamos para mais uma jornada? Hoje, na nossa segunda aula, eu estarei apresentando para vocês a aula do capítulo 13, com conteúdo ainda referente do oitavo ano, que hoje nós estaremos estudando no nosso capítulo 13, a industrialização, imperialismo e resistência. Vamos nessa? Pois bem, turma, depois de desejar o meu bom dia, meu boa tarde ou a minha boa noite, certo? Eu gostaria de conversar com vocês para com que nós também nos preveníssemos desse vírus da Covid-19. Como nos prevenirmos? Usando a máscara, usando o álcool em gel de 70%, lavando bem as mãos, o álcool em gel de preferência de 70%. Se caso você não tiver esse, use o álcool em gel que está mais acessível a você, que está mais fácil. Mantendo o distanciamento de pelo menos 1 metro, desinfectando os objetos pessoais e só saindo de casa se for necessário. Fique ligado nos sintomas: febre, tosse seca, dor de garganta, dificuldade para respirar. Melhor cuidado é a prevenção. Prevenir é sempre melhor que médico. Pois bem, turma do nono ano, rapazes e moças, gostaria de falar com vocês sobre esse capítulo 13, do qual nós estaremos estudando a industrialização, o imperialismo e a resistência. Por quê? Porque essa segunda revolução industrial ela vai acontecer diante do século XIX. Século XIX, que foi bastante romantizado, que foi um século que o mundo passou por grandes transformações. Nós teremos o advento da ciência, o advento das pesquisas, as grandes mudanças de vidas, certo? Agora as pessoas estão saindo dos centros urbanos, indo morar mais ao redor deles. Elas estão agora habitando grandes casas, estão passando mais tempo nas escolas e os filhos dos mais abastados indo para as universidades, e enquanto a outra parte populacional, os filhos dos operários, estão indo para os ensinos secundários. Nós tivemos uma plenitude de evolução científica, do sistema financeiro, nos sistemas de saneamento básico, nos sistemas de saúde e em diversos outros equipamentos. Vamos lá estudarmos mais sobre esses novos horizontes. Bem, turma, como já era de esperar, nós passamos a percebermos que até o final do século XIX esse capitalismo ganha força. Nós passamos a percebermos que nós vamos ter diversas substituições. Uma das substituições mais importantes é a do homem andando sobre o lombo do cavalo, agora andando de automóvel. Dois empresários, investidores da ciência, vão fazer investimentos massivos, certo? Que no caso vai na área do automobilismo, que no caso será o Henry Ford, certo? E o Carl Benz. Eles vão investir já no final desse século XIX, lá por volta do ano de 1890, nas suas indústrias automobilísticas. Nós tivemos também o advento, né, dos outros meios de transporte, com o aumento progressivo das ferrovias. A locomotiva vai ser um desses símbolos, e nós também passamos a percebermos que um método de comunicação também se tornará cada vez mais eficiente, né, com duas descobertas decisivas para a invenção desses métodos de comunicação, como o método do telégrafo, certo, por Sebastião Morse, em 1836, e o do telefone, né, que agora o nosso material didático vem ressaltar que essa invenção foi do italiano Antonio Santi Giuseppe Milsi, mas até recentemente o inventor mais famoso era o Graham Bell, né? Como nós podemos percebermos,
mas agora os estudos científicos mostraram que ele comprou a patente, né? Então, se ele comprou a patente, ele pode explorá-la e ter os amplos benefícios, né? Os ônus e os bônus desse novo equipamento diante de um mundo novo que surgia e já se preparava para esse século XX. O século XIX ele vai ser bastante conhecido também pelo avanço aí da indústria farmacêutica, das novas medicações, certo? Nós passamos a percebermos que no final do século XIX o capitalismo ganhou força com o crescimento da industrialização. O crescimento foi alcançado com base na acumulação de capital gerado e adquirido nos primeiros anos de industrialização, promovendo o acúmulo de capitais, a criação das multinacionais e das suas formas de se negociar, de se comercializar. E aí nós chegaremos com tudo isso ao neocolonialismo, às novas interpretações de modelos de sociedade, porque o homem está sempre aliado naqueles 3 pilares: social, político e cultural. Perfeito? Vamos prosseguir nessa viagem pelo conhecimento, pela industrialização, pelo imperialismo e pela resistência. Pois bem, turma, diante de todos esses aspectos, o imperialismo e a industrialização vão mostrar suas verdadeiras faces. Nesse slide nós estamos percebendo, através dessas gravuras, as nações imperialistas fazendo uma divisão, né, fatiando o país da China como se fosse uma pizza de tamanho família, certo? Percebemos aí o capacete alemão, percebemos aí os aspectos mais para o lado dos ingleses e das 2 rainhas e do chinês com essa mão sobre o queijo. O que é que isso vem mostrar? Que a concentração de capital, ela pujou, ela deu força, ela deu combustível a esses países a agora se desenvolverem em outros países, em outras nações, em outros lugares, certo? Porque o objetivo dessas grandes empresas, que aumentaram muito, elas tinham que vencer as grandes concorrências. E para elas vencerem as grandes concorrências, as grandes empresas capitalistas faziam verdadeiras guerras de preços, mantinham seus preços bem abaixo até que o outro falisse. Quando o outro falia, o que era que eles iam passar a desenvolver? Ou eles compravam aquela empresa bem abaixo do mercado, certo? Ou eles iam para essa guerra de mercado mesmo, certo? Então, o imperialismo, ele não veio de uma maneira amadora, ele veio de uma maneira dominadora, de uma maneira onde ele vai implantar uma cultura em outro país através do imperialismo, mostrando que a cultura dele tem traços, produtos, tem características diferentes para que ele praticamente rebaixe aquela cultura e enalteça a cultura dele. Assim, inundando os outros países de produtos e de outros utensílios. Como nós podemos percebermos e fazermos a leitura desse slide, certo? Nós temos os conceitos e definições para o imperialismo. Eles muitas vezes também vão usar uma conjuntura de práticas militares, eles vão também usar suas culturas de desenvolvimento, como eu falei para vocês, certo? Eles vão sufocar esse país no qual os caras estão chegando, certo? Essas indústrias estão chegando, eles vão investir massivamente nas mídias tecnológicas. Por quê? Porque o objetivo dele é de se estabelecer naquele território em tempo mínimo. E tudo isso ocorreu entre os séculos 19 e 20. O mundo passou a perceber que as grandes potências industriais no mundo encharcaram esses países que ainda eram subdesenvolvidos com os seus diversos produtos. Pois bem, turma, como nós estamos percebendo, fizemos esse esquema de aula, esse quadro ilustrativo. De um lado, nós estamos mostrando a segunda revolução industrial,
seu lado esquerdo, lado direito, estamos mostrando imperialismo sobre o continente africano, certo? E o carro. Por que, professor David? Usar o carro como esse modelo industrial para ser mostrado. Porque o carro ele é um produto, né? Ele vai ser um produto manufaturado na indústria, em que ele vai passar por diversas mãos, em que ele vai passar por uma série de produções industriais, certo? Tem a turma que trabalha com a cambagem, com a parte mais da lataria, turma que trabalha só com a parte de pneus, turma que trabalha com a parte elétrica, turma que trabalha com a parte da combustão, do motor, e assim sucessivamente. E aí nós estamos percebendo que o carro ele foi esse grande pujante, por quê? Porque foi o carro ele foi o substituidor do homem pelo animal, né, pela atração animal. Ainda temos algo de bastante curioso, que até hoje, fora os cálculos físicos que os motores dos carros terão, eles ou tem, né, um carro usa motor V6, carro usa motor V8, certo? Mas ele ainda é calculado pelo número de cavalos, é algo bastante curioso. O carro tem 90 cavalos, 100, 160 e assim sucessivamente, certo? E passamos a percebermos que os aspectos dessas principais características, porque cada país vai ter a matéria-prima também para produzir esse automóvel, certo? Carro, né, que tem um nome de automóvel, tanto é que é chamado a indústria automobilística, uma das indústrias que mais movimenta cifras milionárias e bilionárias, cifras aí de grandes quantidades no planeta, no mundo todo, certo? E que nós estamos fazendo essa percepção que no imperialismo ele já vai fazer meio que uma justificativa, certo? Olha quando ele lança aqui, né, no imperialismo, que ele é o fardo do homem branco, certo? Pessoal, a gente sabe que isso está aí até escrito entre aspas, certo? Ele vai gerir a empresa, enquanto as nações subdesenvolvidas é que vão fazer esse trabalho braçal. E a segunda revolução industrial vai também justamente mostrar o uso agora do petróleo, certo? E nela também vão nascer as principais potências, como a Alemanha, os Estados Unidos, o Japão. Eles vão se estabelecer muito pelo setor também de eletricidade. Essa nova energia tem que surgir no mundo. A eletricidade e o petróleo, né, sempre aí fazendo esse quadro comparativo, socioeconômico, certo? Os detentores dessas grandes indústrias fazem sempre esses cálculos para ver qual é a fonte energética que é mais compensatória ou mais lucrativa para o seu meio de produção, certo? E aí também vai mostrar as mudanças do capitalismo, né? O capitalismo também vai ter agora, fora a parte do capital bancário, do capital industrial, ele vai se desenvolver com trust, com cartel, que a galera vai meio que combinar esse tabelamento de preços, e com as holdings, né, que é quando a empresa vai se fundir, vai comprar outra, e assim ela vai querer fazer frente às outras empresas, até porque não dá para você dominar o mundo todo sozinho, você tem que fazer parcerias, você tem que fazer fusões, você tem que estabelecer financiamento bancário, e aí tem uma série de outros fatores, certo? E também vai existir sempre aquela pergunta, né? Onde é que vai surgir essas motivações? Onde vai ser buscada a matéria-prima? Certo? Quais são as formas de dominação? Se vai ser através das colônias, do proletariado. Professor David, o que é o proletariado? Proletariado, pessoal, vai ser aquele funcionário que vai trabalhar no chão da indústria, que vai trabalhar ali no trabalho mais braçal, certo? Como a gente passa a perceber, né, que depois vão surgir os movimentos do proletariado, certo? Porque você vai ter ainda essa evolução das relações entre patrão e empregado, né? O patrão é chamado a relação patronal, o proprietário
quem está ali gerindo, e o proletariado é quem está ali na linha de frente trabalhando, certo? E no final de tudo isso, eles vão dizer que isso é justificativo imperialista. Por isso que ela está aqui. Lembre desse detalhe, entre aspas, que é o fardo do homem branco. Abre aspas, fardo do homem branco, fecha aspas. Certo, pessoal? E vamos prosseguir. E aí, pessoal, eu dei uma confeccionada nesse texto aí para vocês terem mais algo para vocês se alimentarem desses e se suplementarem de mais conhecimentos, certo? Aí em 3 parágrafos, curtinho, um texto bom de se ler, tá ok? Sobre a industrialização, o imperialismo e a resistência. Pois bem, como nós já havíamos falado, a locomotiva foi o grande símbolo do capitalismo moderno, né? Transportador de cargas terrestres e ferroviárias, um transporte que vai fazer vai transportar grandes cargas, vai onde será necessário grandes investimentos, certo? Ela é toda de ferro, as mais modernas serão de aço, certo? Aqui o capitalismo, esse novo sistema que vai carregar o nome de imperialismo, que ele vai ser um aprimorado desse capitalismo, ele vai fazer a contemplação de um dos seus apogeus, certo? Locomotiva que o Barão de Mauá cita até para Pedro II, né, o segundo imperador brasileiro, onde ele vem dizer que ela é uma das maiores invenções do planeta Terra. Ela só não é menor do que a roda, o fogo e depois o advento do ferro e do aço. A quarta, muito provavelmente, seria a locomotiva. E vindo para essa imagem da direita, nós estamos assistindo uma cena bastante lamentável de uma criança faminta. Aí a imagem do cientista Charles Darwin, certo? Onde eles estão falando contextualizadamente das teorias racistas do século XIX, certo? Que enquanto ocorria a corrida imperialista, pensadores europeus desenvolveram uma teoria chamada mais tarde de darwinismo social. Essa teoria, as raças humanas passam por uma longa evolução e só as mais adaptadas sobrevivem. Na luta pela vida, as raças, abre aspas, superiores, fecha aspas, triunfam. Essa teoria está apoiada em 2 ideias equivocadas. A primeira é que existem raças humanas e a segunda é de que, abre aspas, a raça branca, fecha aspas, é superior à raça negra, certo? E a raça amarela e os mestiços. Pessoal, isso já foi mais do que provado cientificamente que isso é uma tremenda balela. Isso não existe. Ninguém é superior a ninguém. Nós somos geneticamente, cientificamente capazes de obtermos os mesmos conhecimentos. Agora, claro, desde que se dê as mesmas oportunidades, pelo menos o direito da pessoa se alimentar, pelo menos o direito do acesso à educação, do acesso à saúde, do acesso à segurança para essa criança ter acesso a um ambiente com as condições mínimas de preparo para o seu conhecimento, entendeu? Então não existe superioridade. O que tem que existir é o direito de equidade e de igualdade com que todos tenham acesso a esse mesmo meio. Então, essas teorias racistas do século XIX já caíram por terra, certo? Não existe mais nenhum fundamentalismo que essas teorias ainda sejam ou que surjam pessoas que queiram implantar isso diante do século XXI, certo? Então, nós somos todos iguais.
E aí, turminha, fazendo mais essas comparações, percebemos aí o que essas nações imperialistas, aí não são duas bandeiras da Alemanha, viu? Essa, a sua esquerda é a bandeira da Bélgica e essa a sua direita é a bandeira da Alemanha, certo? Dominaram e lotearam o continente africano, certo? Foi onde eles fizeram o domínio, o loteamento desse continente. E no slide mais à direita, eu tenho as diferenças, porque esse homem que está mais ao meio está escravizando esse africano de uma forma no período colonial, lá pelos diante do século XV e XVI, certo? Algo que perdurou, se você fosse fazer uma comparação com o Brasil até o final do século XIX, certo? Muitos países já no século XVIII já saíram dessa chaga da escravidão e agora no final do século XIX você tem o que representa um magnata empresário fazendo uma nova prática chamada de neocolonialismo. Pois bem, turma, estamos com essas duas imagens nesse slide fazendo as comparações históricas, certo? À esquerda você tem uma indústria que parece mais com a indústria têxtil, onde você tem as esteiras e você tem indivíduos, operários, certo? O proletariado trabalhando no chão da indústria, como eu havia explicado para vocês, certo? Onde cada qual tem a sua função, tem o operário que tem a função A, o operário que tem a função B, mas aqui à direita do vídeo nós temos o que parece ser senhoras, que são as seletistas, né? As pessoas que trabalham na seleção desses tecidos. E à direita nós temos, né, a parte do filme Tempos Modernos, certo? Que fez bastante sucesso no cinema, onde você vai passar aqui a observar o imperialismo industrial, certo? Essa fase que eles tanto comemoram, que com a ferramenta ele acosta e com a outra ele meio que afrouxa essa peça e ele vai fazer diversas funções simultaneamente. Essa palavra simultaneamente hoje é bastante usada, né? Assim, mas ele vai fazer ao mesmo tempo e esse funcionário vai desenvolver, esse operário vai desenvolver com o passar do tempo alguns problemas de saúde, certo? Porque, como nós podemos observarmos, o cinema ele era bastante rico, mas o artista, né, o Charlie Chaplin, ele vai contracenar esse papel através do cinema mudo. Aqui é uma junção entre a arte, entre a história, certo? Porque o cinema ele vai se retratar através da sétima arte. Pois bem, esse slide vai mostrar para vocês o significado do o que foi o imperialismo, certo? Através de uma ilustração, que novos países também vão entrar nessa nova fase imperialista, como os orientais, o Japão, que já estava ensaiando as suas primeiras grandes indústrias. Existe uma das curiosidades que eu acho mais impressionantes do Japão é quando você fala da era Meiji e da família Mitsubishi, que começa produzindo arroz, com plantações de arroz, depois fazendo a industrialização desse arroz. E hoje a sua indústria tem um poderio gigantesco no mercado automobilístico, no mercado de tratores, de grandes máquinas, certo? Os caras tiveram aí uma visão de investimento grande e plena. Depois vocês dão uma lida nesse slide e dão uma comparada nele. Pois bem, como a família Mitsubishi, né, sai dos arroz e vai para a produção automobilística, que era a indústria, a mina dos olhos de ouro no século XIX, certo? Até no século XXI ela ainda é uma indústria muito forte,
Mas hoje nós já temos o advento de outras indústrias, né? Hoje a indústria que está em mais evidência é a indústria de TI, de tecnologia informática, com a produção de hardwares, que são as peças, e de softwares, que são os sistemas, certo? Dos grandes sites. Nós estamos percebendo que essa hierarquia de quem é o homem mais rico do mundo está sempre em constante mudança, certo? Uma hora é o cara da telecomunicação, outra hora é o cara do software, outra hora é o cara do hardware, outra hora é o cara que produz um grande site que vende diversos gêneros e assim sucessivamente. Mas esse slide vem mostrar para vocês justamente as diferenças entre colonialismo e imperialismo, mas que vale a pena lembrar que todos esses nomes desses ismos, certo? Só não o socialismo e o comunismo, são adaptações do capitalismo, que é como Marx diz, o capitalismo ele se reinventa. O capitalismo já foi feudalismo, já foi colonialismo, já foi imperialismo, já foi neoliberalismo, e assim ele já foi tantos outros, certo? E nesse último slide nós estamos falando principalmente sobre a resistência africana, certo? Essa imagem ela mostra que mesmo apesar do africano, muitas vezes, inúmeras vezes, dele estar acorrentado, mas ele não se entregou à prisão, à tortura, ao cativeiro, à repressão. Muito pelo contrário, ele lutou muitas vezes até a sua última gota de suor, a sua última gota de sangue, certo? Porque entre os séculos XV e XVIII, com exceção do norte, a presença dos europeus na África se restringiu ao litoral do continente. Eles fundaram estabelecimentos permanentes em pontos estratégicos, certo? E como a Costa do Ouro, Benin, Angola, para fazer comércio com os africanos. E a partir do século XIX, no entanto, os europeus já não queriam apenas comercializar. A sua ambição era conquistar ricas terras africanas e submeter os seus povos. Pessoal, nós passamos a percebermos que os africanos foram tratados com inferioridade, certo? Que existiram até teorias racistas para quererem falsamente fundamentalizar a ação desses homens brancos. Então, a África não é pobre, a África é um continente riquíssimo. O que houve à África foi a exploração, foi a escravidão, foi a desumanidade, foi a tortura, foi a violência e foi a não distribuição de oportunidades, certo? Existe um episódio bastante conhecido na África que foi a rebelião de Assange. Acho bem interessante que vocês possam ler o livro aí de vocês na página 235, onde ele vai se rebelar diante de tudo isso que os africanos passavam, seus irmãos africanos. E se você for fazer uma própria comparação, são as terras africanas que têm as maiores esmeraldas e a maior quantidade. Além de terem as maiores pedras, eles têm as maiores quantidades, certo? E ouro, diversos metais preciosos, como o próprio petróleo e como tantos outros desses materiais. Então, turma, vale a pena a gente conferir, certo? Que antes de tudo o africano ele é um forte, ele foi um resistente. Nós vimos também esse episódio muito triste da partilha da Ásia, né? Fatiaram a Ásia como quiseram, fizeram um loteamento mesmo a céu aberto. E a resistência também dos povos indianos, como nós haveremos de percebermos, certo? Com tudo isso, principalmente com a revolta dos cipários, certo? E aí nós passamos a percebermos que o africano, ele é o promotor da sua cultura. O africano ele é autêntico. O africano ele foi o braço de trabalho não somente na África,
não somente no Brasil, ele foi o edificador de grandes obras, ele foi o promotor de diversas riquezas, mas infelizmente, com muita demora, certo? Essa demora de seu reconhecimento ela foi algo gigantesco. Ela demorou muitos e muitos anos, certo? Então, isso vale a pena ser lembrado e isso jamais pode ser esquecido. Eu venho aqui agradecer a todos vocês. Muito obrigado pela compreensão de todos vocês, pela educação de vocês, pela garra de vocês, pela disciplina, pela dedicação. E eu venho desejar o meu bom dia, o meu boa tarde, a minha boa noite e até a próxima aula. Tchau, pessoal!